Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar sobre Platão e sobre uma obra sua, carta número 7, ou a carta 7. Ao chegar, meu primeiro cuidado foi certificar-me se Dionísio era mesmo unha e carne com a filosofia, ou se não passava de boato sem fundamento que se falava em Atenas. Para semelhante prova, há um processo não de todo carecente de nobreza, e muito adequado para os tiranos, principalmente para os que se entopem de expressões filosóficas mal compreendidas, como era o caso de Dionísio, que percebi tão logo desembarquei. Para a gente desse estofo é preciso mostrar toda a extensão dos estudos filosóficos, sua natureza, dificuldades muito próprias e quanto esforço exigem de nós. Depois de ouvir toda essa exposição, se tratar realmente de um amante da sabedoria e se for dotado de natureza divina, além de revelar a vocação para tais estudos, ficará maravilhado com o caminho apontado e no mesmo instante se decidirá a enveredar por ele e de outra maneira. Ao depois, avançando resolutamente, arrastando consigo o próprio guia, não se deterá antes de agir ou atingir a meta que se impôs ou de adquirir a capacidade necessária para conduzir-se sem o auxílio de ninguém. É nesse estado de espírito que tal homem vive, e até mesmo nas ocupações mais triviais, a todo instante, em quaisquer circunstâncias, não se desapega ou se despega da filosofia, daquele gênero de vida que o deixara com espírito sóbrio e capaz de aprender boa memória e raciocínio lesto. O regime contrário ao seu lhe é simplesmente intolerável. Porém, os que não são verdadeiros filósofos e só receberam um verniz de opiniões sofisticadas, superficiais, à maneira dos corpos queimados pelo sol, considerando a imensidade do que é preciso estudar e quanta aplicação se faz necessária, e que esse regime de vida cotidiana é o único adequado para semelhante empresa, concluem que tudo aquilo é muito difícil para eles, senão mesmo impossível, com que acabam desistindo do estudo. Alguns chegam a convencer-se de que conhecem suficientemente a matéria e que daí em diante não precisarão esforçar-se mais. Essa é a mais certa e segura prova para as pessoas dadas aos prazeres e incapazes de qualquer esforço. Evidentemente, de nada poderão culpar o guia, o filósofo, o aedo, o rapsodo, queixem-se de si próprios, uma vez que se revelaram incapazes de levar avante os estudos preliminares. Quanto ficou dito acima foi conversado com Dionísio, apesar de eu não lhe haver exposto toda a matéria, nem ele ter exigido isso de mim. Dava-se ares de saber muitas coisas e de dominá-las, principalmente as mais importantes, por tê-las apanhado de ouvido com outras pessoas. Posteriormente, soube que chegara a escrever um tratado acerca das questões aprendidas comigo, que ele apresentava como um trabalho original, não simples reprodução de conversa com estranhos. Mas sobre isso nada posso dizer com segurança. O que sei é que outros já escreveram a respeito de tais assuntos, porém gente de tanto valor que nem a si mesmo se conhece. O que estou em condições de afirmar de quantos escreveram e ainda virão a escrever com pretensão de conhecer as questões com que me ocupo, quer as tenham ouvido de mim mesmo ou de outras pessoas, quer as descobrissem pelo esforço próprio, é que, no meu modo de pensar, eles não entendem nada de todas essas questões. De mim, pelo menos, nunca houve nem haverá nenhum escrito sobre semelhante matéria. Não é possível encontrar a expressão adequada para problemas dessa natureza, como acontece com outros conhecimentos. Como consequência de um comércio prolongado e de uma existência dedicada à meditação de tais problemas, é que a verdade brota na alma como a luz nascida de uma faísca instantânea, para depois crescer sozinha. Melhor do que ninguém, tenho consciência de que somente eu poderia expor minhas ideias, de viva voz ou por escrito. Como também sou eu quem mais viria a sofrer se a redação saísse defeituosa. Se me parecesse necessário deixá-las ao alcance do povo, que poderia haver de mais belo na vida do que divulgar doutrinas tão salutares, tão saudáveis, e esclarecer os homens sobre a natureza das coisas. Porém, não acredito que de tais explicações advenha proveito para ninguém, com exceção de uns poucos que, com indicações sumárias, sejam capazes de descobrir sozinhos a verdade. Quanto aos outros, ou se encheriam de um desprezo imerecido
e fora de propósito com relação à filosofia, ou de esperança exagerada e fátua, como se tivessem aprendido verdades de importância transcendental. Aliás, a esse respeito precisarei ser mais explícito. Com isso, talvez algumas questões se tornem compreensíveis. Há uma razão de peso que não pode ser afastada por quem se dispuser a escrever, seja o que for, acerca das semelhantes ou de semelhantes questões, de que já tratei bastantes vezes, mas sobre o que me parece de necessidade insistir. Para cada ser há 3 elementos que nos permitem conhecê-lo. O quarto é o próprio conhecimento, vindo a ser o quinto a coisa conhecida e que verdadeiramente existe. O primeiro é o nome, o segundo a definição, o terceiro a imagem e o quarto o conhecimento. Para melhor compreender do que acabo de expor, tomai de exemplo e depois o aplicai aos demais casos. Há o que se chama círculo, cujo nome é precisamente o que acabamos de pronunciar. Vem a seguir a definição, composta de substantivos e verbos, o que tem sempre a mesma distância entre as extremidades e o centro. Tal é a definição do que denominamos redondo, circunferência ou círculo. Em terceiro lugar, vem a forma que se desenha e apaga, ou que se fabrica no torno e pode ser destruída, enquanto o círculo em si mesmo, a que tudo isso se refere, nada sofre por ser de todo em todo diferente. O quarto é o conhecido, a inteligência, a opinião verdadeira, relativa a esse mesmo objeto, que devemos englobar numa só classe que não reside nem nos sons proferidos, nem nas figuras materiais, porém nas almas, do que se torna manifesto que é de natureza diferente da do círculo em si mesmo, e dos 3 modos indicados. De todos esses elementos, o que mais se aproxima do quinto é a inteligência. Por afinidade e semelhança, os demais estão muito afastados. O mesmo vale para as figuras retilíneas ou esféricas, as cores, o belo, o bem, o justo, os corpos fabricados pela natureza, o fogo, a água e tudo mais do mesmo gênero, os seres vivos, as qualidades da alma e também as ações e paixões de toda espécie. Se não aprendermos de um jeito ou de outro, esses quatro elementos jamais alcançaremos o conhecimento perfeito do quinto, que é o da inteligência, né? Acrescentemos que esses elementos podem exprimir com a debilidade irremediável de nossa linguagem não apenas as qualidades do ser, a essência, a forma, a ideia, como também a sua essência. Por isso mesmo, nenhuma pessoa de senso confiará seus pensamentos a tal veículo, principalmente se este for fixo, como é o caso dos caracteres escritos. Então isso está em Platão na sua carta 7, nos diálogos de Fedro, cartas, 1 Alcibiades, a Universidade Federal do Pará, de onde foi tirado o trecho, de 1975. Vamos ver os temas e argumentos do fragmento de Platão. Tema 1. A atividade filosófica, o que ela exige, suas dificuldades próprias, ele está falando. Platão verifica se Dionísio está afeito a essa atividade, a atividade filosófica, partindo de sua própria experiência. Ele sabe no que consiste a atividade filosófica. Ela é uma busca constante, que não se esgota no texto escrito. Este é apenas um registro, ou o registro dos caminhos da busca pelo conhecimento. O tema 2 abordado no texto, a relação da filosofia com a linguagem. Se a filosofia é uma busca, a linguagem é um meio através do qual essa busca pode se dar. Mas a linguagem é uma representação da realidade da filosofia, não a filosofia mesmo, a realidade mesmo. A filosofia não significa a posse do saber e nem a instrumentalização do objeto do conhecimento. O exemplo dado por Platão esclarece essa relação entre a filosofia e a linguagem. Platão distingue nesse texto 4 níveis de conhecimento que, segundo ele, somente em seu conjunto conduzem à intuição do ser verdadeiro, da verdade sobre as coisas, que corresponde ao 5º nível, o nível da inteligência. Os níveis que vão do 1º ao 4º correspondem ao nome, à definição linguística do objeto, à imagem e ao conhecimento, à episteme do objeto. O exemplo dado é o círculo. Temos então um nome, círculo, a definição do que é esse nome, figura cujos pontos equidistam, são equidistantes, a imagem que você faz do círculo e o conhecimento, que corresponde ao que a alma capta em relação ao objeto, abstrai da realidade, mas que ainda não é a verdadeira essência do círculo, pois o 5º elemento é a coisa mesma, que não está presente nas diversas formas de representação acima. A partir dessa exposição do que significa conhecer, Platão nos diz ainda que a linguagem, por meio da qual expomos o que a nossa alma capta sobre a natureza da coisa, é arbitrária, pois se utiliza de imagens e signos para remeter à essência
daquilo que quer dizer. E é deficiente pelo mesmo motivo, ou seja, ela é incapaz de refletir a essência da coisa. A linguagem não consegue refletir a essência da coisa. É só uma representação da coisa. Então, o tema 3 abordado no texto, o papel da escrita. Para Platão, se a escrita é incapaz de refletir a essência da coisa, isso deve servir de aviso para que estejamos sempre precavidos diante dos nossos discursos, da nossa linguagem, pois ao acreditarmos que eles dizem com exatidão aquilo que parecem dizer, ficamos cheios de crenças e não de conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Por isso é lícito ao filósofo discutir, refutar os discursos, pois ele assim caminha no sentido de cada vez mais se aproximar da verdade. E sabendo, tendo consciência de que a linguagem ela é limitada para nos aproximar da verdade e da própria realidade. Ao refutar, não ofende o seu interlocutor, mas procura avançar mais um passo no conhecimento da essência das coisas. Então esse é um vídeo aí sobre Platão, sobre esse trecho, né, comentado da carta 7, e os temas e argumentos desse fragmento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.